Boa tarde a todos. Na aula de hoje a gente vai dar seguimento aos estudos sobre o movimento. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre aceleração e algumas classificações do movimento. A aceleração é usada para variar a velocidade. É ela que provoca variações ou alterações na velocidade. Então, toda mudança na velocidade é provocada pela aceleração. A fórmula que a gente utiliza para calcular a aceleração, a gente pega o quanto a velocidade variou e divide pelo tempo em que durou essa variação. Para calcular a variação da velocidade, a gente pega a velocidade no instante final, subtrai pela velocidade no início do movimento, que é a velocidade inicial, e divide pelo intervalo de tempo. Se eu quero saber o intervalo de tempo, eu pego o instante final, subtraio o instante inicial. T0 é o instante inicial. A letra A é a aceleração. No sistema internacional, a gente vai medir ela em metros por segundo ao quadrado. O ΔV vai ser a variação da velocidade, é o quanto que a velocidade variou, no sistema internacional em metros por segundo. E o ΔT, intervalo de tempo. No sistema internacional é dado em segundos. Um exemplo, um carro parte do repouso e após 10 segundos sob a ação de uma aceleração constante atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Qual a aceleração sofrida por esse carro nesse percurso? Aqui se está dizendo que a aceleração é constante, significa que ela sempre vai provocar a mesma variação de velocidade. Retirando os dados desse exercício, eu sei que a aceleração que está pedindo, a velocidade no instante inicial. Se o carro parte do repouso, ela é zero, significa que ele estava parado. A velocidade no instante final vai ser 20 metros por segundo. A minha variação de velocidade, eu pego a velocidade final, subtrai a inicial, 20 menos 0 igual a 20 metros por segundo. E o intervalo de tempo que durou essa variação de velocidade, 10 segundos. Aplicando a fórmula, aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, aceleração igual a 20 dividido por 10, 20 é a velocidade, 10 o tempo, 20 por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo, essa velocidade aumentou 2 metros por segundo ao quadrado. Só para a gente lembrar aqui, a velocidade que era positiva, então o movimento estava no sentido positivo da trajetória. Aqui a aceleração também é positiva, então ela também está no sentido positivo da trajetória. Então ela foi usada para aumentar a velocidade. A classificação do movimento em acelerado ou retardado, né? O movimento é acelerado quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Daí, nesse caso, a aceleração provoca aumento na velocidade. Já o movimento é classificado como retardado quando a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. Isso significa que a aceleração é usada para diminuir a velocidade, ela está diminuindo a velocidade, por isso a classificação em retardado. Alguns exemplos aqui, eu tenho a trajetória no eixo X, na horizontal, a velocidade está para a direita e a aceleração para a esquerda. Elas têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Classificação aqui, movimento retardado, a aceleração está diminuindo a velocidade. Na letra B, a velocidade está para a direita, a aceleração para a direita, ambos na mesma direção e sentido. Nesse caso, movimento acelerado, a aceleração está sendo usada para aumentar a velocidade. Na letra C, tanto a aceleração como a velocidade estão direcionadas para a esquerda, tem a mesma direção e sentido, movimento acelerado, então a aceleração está aumentando a velocidade. Na letra D, velocidade para a esquerda, aceleração para a direita,
mesma direção, só que sentidos opostos, um está para cada lado, né? Então, a aceleração está sendo usada para diminuir a velocidade e movimento retardado. Outros exemplos aqui eu tenho o sentido positivo, está para a direita, né? A velocidade também está para a direita. Então, no início aqui, o carro estava com 80 km por hora. No instante seguinte aqui, ele está com 20 km por hora. A velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, significa que a aceleração está contrária ao movimento. Então, a aceleração vai estar apontando para a esquerda. Então, nesse caso aqui, o movimento é retardado. Na letra B, o sentido positivo está para a direita e o movimento, a velocidade, está apontando para a esquerda. Então, está no sentido negativo da trajetória. No instante inicial, a velocidade, como está no sentido negativo da trajetória, ela é negativa. Esse menos aqui significa que está no sentido negativo da trajetória. Menos 30 km por hora. No instante seguinte, ele está com velocidade menos 20 km por hora. Significa que a velocidade diminuiu nesse sentido. Então, a aceleração está sendo apontada para a direita. Nesse caso aqui, o movimento também é retardado. Na letra C, o sentido positivo da minha trajetória foi colocado para a esquerda. Isso aqui é eu que defino. Qualquer pessoa pode definir o sentido positivo, tá? Não é regra que o sentido positivo tem que ser para a direita, não. Então, o sentido positivo aqui foi colocado para a esquerda, o movimento está ocorrendo para a direita, ou seja, no sentido negativo da trajetória. Se está no sentido negativo da trajetória, a velocidade vai ser negativa. No início aqui, a velocidade era 80 km por hora, no instante seguinte, menos 100 km por hora. Nesse sentido negativo, a velocidade aumentou. Então, significa que a aceleração está no mesmo sentido que a velocidade. Então, nesse caso aqui, o movimento é acelerado. Na letra D, eu coloquei também aqui o sentido positivo da trajetória para a esquerda e o movimento, a velocidade aqui está ocorrendo no sentido positivo, também está para a esquerda, né? De início estava com velocidade de 60 km por hora, no instante seguinte, 80 km por hora. De 60 foi para 80, aumentou. Se aumentou, a aceleração tem a mesma direção e sentido que a velocidade. Nesse caso aqui é acelerado também.